Era um domingo como tantos outros. Mas para quem estava na paróquia de Santo Antônio, em uma cidade de interior, aquele dia ficaria gravado para sempre. O céu estava limpo. O sino tocava chamando os fiéis para a missa das 10 da manhã. E o cheiro de incenso se misturava ao aroma do café vindo das padarias próximas. Gente simples chegava aos poucos. Famílias inteiras. Idosos de passo lento. Jovens de camiseta e calça jeans. Crianças correndo pela praça antes de entrar. Dentro da igreja, a luz entrava pelas janelas coloridas, pintando de azul e vermelho. O chão de madeira, encerada. No altar, já se via o padre Marcelo Rossi, de batina branca, ajeitando o microfone e folheando o livro das leituras. Ele parecia concentrado, mas havia algo diferente no seu olhar, como se carregasse uma mensagem que não estava no roteiro tradicional da missa. Os músicos afinavam seus instrumentos. O coral ensaiava baixinho o refrão de entrada. E alguns ajudantes decoravam os últimos detalhes. O padre trocou poucas palavras com eles, apenas um aceno e um sorriso breve. Quando o sino tocou pela última vez, a igreja já estava quase lotada. O murmúrio cessou quando o padre Marcelo entrou em silêncio e foi até o altar. Começou a missa. Como sempre, o sinal da cruz, a saudação aos fiéis, as primeiras orações. Mas quem o conhecia bem percebia que algo não estava igual. Entre uma leitura e outra, seu tom de voz oscilava. Não era tristeza, nem alegria. Era algo mais profundo, como quem segura um segredo esperando o momento certo para revelá-lo. A missa seguia normalmente. Primeira leitura, salmo. Segunda leitura, evangelho. Tudo no seu tempo. Mas pouco antes de iniciar a homilia, Padre Marcelo fez uma pausa mais longa do que o habitual. Olhou para os fiéis, respirou fundo e deixou o silêncio tomar conta da igreja. Até o barulho dos ventiladores parecia ter diminuído. As pessoas começaram a trocar olhares discretos, como se tentassem adivinhar o que viria. Ele fechou o livro, deixou-o sobre o púlpito e segurou o microfone com as duas mãos. Irmãos e irmãs, hoje eu preciso compartilhar algo que foge ao que costumo dizer neste momento. Não é sobre a leitura que acabamos de ouvir, mas tem tudo a ver com o que vivemos como cristãos, como brasileiros e como seres humanos. O comentário deixou todos em alerta. Não era comum que ele interrompesse a homilia para falar de algo fora das leituras. Padre, Marcelo respirou fundo outra vez e continuou. Nos últimos meses, tive a oportunidade de conhecer de perto atitudes que não costumam aparecer nas manchetes de jornal. Atitudes silenciosas, feitas longe das câmeras, mas que carregam um valor enorme e que mostram que, às vezes, a verdadeira bondade está justamente naquilo que não é dito. Algumas pessoas se inclinaram levemente para a frente. O padre segurou a batina com a mão esquerda e caminhou lentamente pelo altar. Sua voz, firme e suave ao mesmo tempo, preenchia cada canto da igreja. Quero contar a vocês uma história que aconteceu recentemente, envolvendo uma pessoa que todos conhecem de nome, mas que poucos conhecem de verdade. E antes que pensem que vou falar de política, saibam que o que vou dizer não é sobre partidos, nem sobre disputas. É sobre caráter sabra-valores, sobre humanidade. O ambiente ficou mais denso. Alguns sussurros começaram, mas logo cessaram quando ele ergueu a mão, pedindo silêncio. Essa história começou de forma simples. Um dia comum, em um lugar comum, alguém estava numa situação difícil, passando por um momento de aperto. E outra pessoa, sem ser chamada, sem querer nada em troca, decidiu agir. Não para ganhar aplausos, não para se exibir, mas porque sentiu no coração que era o certo a fazer. Ninguém respirava alto. A igreja estava em silêncio. E é curioso, continuou o padre Marcelo, porque essa atitude foi feita de forma tão discreta que a pessoa ajudada nem percebeu na hora. Só soube depois, por outros. E quando soube, se emocionou profundamente. O suspense era quase palpável. Um grupo de jovens no canto direito se entreolhou, tentando adivinhar o desfecho. O padre sorriu de leve, mas não revelou tudo ainda. Essa pessoa que ajudou é alguém que muitos já criticaram, que muitos já julgaram sem conhecer. Mas naquele momento, não importava quem ele era, o que já tinha feito ou deixado de fazer. Importava apenas que, diante de uma necessidade, ele escolheu ajudar. Padre Marcelo então fez uma pausa ainda maior. Olhou para o crucifixo acima do altar e disse com voz emocionada: "Esse homem é Jair Messias Bolsonaro." O impacto foi imediato. O padre, percebendo a reação, continuou: "Sei que muitos aqui têm opiniões diferentes sobre ele,
E está tudo bem. Não vim aqui para defender ou atacar. Mas como cristão, não posso deixar de reconhecer um gesto genuíno de caridade quando ele acontece. E foi isso que eu vi. Ele então contou em detalhes como, em uma pequena mercearia de bairro, Bolsonaro havia pagado a conta de um homem simples que estava com dificuldades, sem que esse homem soubesse naquele momento. Um gesto rápido, sem anúncios, sem câmera, apenas um olhar e um aceno discreto para o caixa. Enquanto narrava, os fiéis pareciam ver a cena na mente. O som dos passos no piso de cerâmica, o tilintar das moedas, o olhar confuso do homem, ao perceber que sua compra estava paga, e Bolsonaro saindo pela porta, quase sem ser notado. Padre Marcelo concluiu o capítulo com um tom sereno. Não importa quem você seja, qual cargo ocupe, ou qual bandeira levante. Se em algum momento você estende a mão ao próximo sem esperar nada em troca, está vivendo o que Cristo nos ensinou. E isso merece ser lembrado. O coral começou a se preparar para o próximo cântico, mas a igreja ainda estava em estado de reflexão. Alguns estavam com lágrimas nos olhos. Outros pareciam intrigados. Padre Marcelo sorriu de forma suave e retomou a missa. Mas era impossível negar. Algo profundo havia sido semeado naquele dia. Aquela manhã de domingo, que começou com a missa lotada e um silêncio curioso no ar, se transformara em um turbilhão de expectativas. Marcelo caminhava lentamente pelo corredor central, olhando nos olhos das pessoas. Ele tinha o hábito de se conectar com cada fiel, de transmitir que não falava para uma multidão anônima, mas para cada indivíduo presente. E naquele instante, parecia que cada passo aumentava ainda mais a tensão no ar. Lá fora, o sol iluminava os vitrais, projetando cores no chão da paróquia, como se a própria luz quisesse participar daquele momento. O padre parou diante do altar, respirou fundo e colocou as mãos sobre o ambão, onde lia o Evangelho, mas, em vez de abrir a Bíblia, ele começou a narrar algo que soava como uma confissão. Contou que, alguns dias antes, havia recebido uma ligação que mudaria sua forma de ver certas coisas. Não revelou de imediato quem estava do outro lado da linha, preferindo criar uma espécie de suspense natural. Disse apenas que se tratava de uma pessoa com quem nunca havia falado pessoalmente, mas que conhecia de forma indireta, por meio das notícias e da vida pública. Aos poucos, o murmúrio entre os fiéis diminuiu, e todos passaram a prestar atenção total. Então, o padre prosseguiu. Era Jair Bolsonaro, que o havia procurado de maneira reservada, não para pedir algo para si, não para tratar de assuntos políticos ou pessoais, mas para pedir uma ajuda especial para alguém que ele nem conhecia. Segundo o padre, Bolsonaro estava visivelmente emocionado ao contar a história de uma família de uma pequena cidade do interior que estava passando por uma situação desesperadora. Uma criança com uma doença rara, sem recursos para tratamento. Padre Marcelo descreveu a forma como Bolsonaro havia falado, pausada, quase trêmula, como quem carrega no peito o peso da urgência. Disse que ele não pediu divulgação, não quis envolver a mídia, e acima do tudo, não desejava que seu nome fosse o centro da atenção. Ele queria apenas que a criança fosse ajudada. Para o padre, aquilo havia sido uma surpresa. Não pelo ato em si, pois sabia que muitos fazem o bem em silêncio, mas pelo fato de que alguém tão visado, tão exposto e constantemente criticado, tivesse escolhido agir no anonimato, confiando a missão a um sacerdote para que a ajuda chegasse de forma segura. Os fiéis trocavam olhares de espanto. Não era comum ouvir esse tipo de relato, ainda mais vindo de alguém como o padre Marcelo, conhecido por medir muito bem as palavras e evitar se envolver em disputas públicas. Mas ali naquela manhã, ele não falava de política, e sim de humanidade. A narrativa seguia, e o padre contou que, ao receber o pedido, não hesitou. Ele próprio organizou uma arrecadação silenciosa dentro de sua comunidade, usando redes de apoio que tinha há anos. Em menos de 48 horas, conseguiram recursos suficientes, não apenas para iniciar o tratamento da criança, mas para garantir meses de acompanhamento. Enquanto falava, o padre olhava para a imagem de Cristo atrás do altar, como se quisesse reforçar que aquele gesto não era sobre nomes ou títulos, mas sobre o mandamento maior: amar o próximo. Foi nesse ponto que a atmosfera na igreja começou a mudar. Pessoas que antes estavam com expressão neutra, agora se emocionavam visivelmente. Alguns enxugavam discretamente as lágrimas. Outros balançavam a cabeça como se não conseguissem acreditar. A cada palavra, o silêncio se tornava mais denso. Mas não um silêncio de indiferença. Era um silêncio carregado de reflexão.
O padre então revelou que a própria família beneficiada nem sabia. Até aquele momento, quem havia dado o pontapé inicial para essa ajuda chegar. Contou que o sigilo era parte do pedido original. Mas ao ver que a história poderia inspirar outras pessoas a fazer o bem, o padre decidiu compartilhar, com a devida autorização, para que o exemplo fosse seguido. E foi então que ele disse com clareza: foi Jair Bolsonaro quem me ligou. Ele pediu ajuda para salvar uma criança que ele nunca viu na vida. E pediu para que isso fosse feito, sem que seu nome aparecesse. Mas eu decidi falar, não por política, mas para que todos entendam que a caridade verdadeira não busca reconhecimento. Revelação caiu como uma pedra no lago daquelas centenas de corações. Alguns olhares se voltaram para o chão, como quem pensa nas próprias atitudes. Outros encaravam o padre, com um misto de surpresa e respeito. Marcelo, percebendo a reação, concluiu que aquele era o momento certo para transformar a revelação em um chamado maior. Ele pediu que todos ali olhassem para o próximo com mais compaixão, que entendessem que, antes de qualquer diferença, somos todos parte de uma mesma humanidade, e que o exemplo de ajudar sem esperar nada em troca era algo que deveria ser praticado por todos. Quando o padre retomou a missa, o clima era outro. O evangelho lido naquela manhã parecia ganhar novas camadas de significado, e cada palavra soava mais viva. A história que ele acabara de contar não apenas quebrara a rotina de uma celebração, mas também abrira espaço para reflexões profundas sobre julgamento, preconceito e o verdadeiro sentido de servir. No final, quando a missa terminou, não houve correria para sair. As pessoas se aproximavam dele para agradecer, para comentar baixinho sobre a força daquela mensagem. Algumas diziam que não imaginavam que Bolsonaro pudesse ter esse lado tão discreto e solidário. Outras, ainda emocionadas, apenas seguravam a mão do padre como forma de gratidão. Que ninguém sabia naquele momento era que aquela história ainda teria novos capítulos. Pois, enquanto os fiéis voltavam para casa carregando no peito aquela revelação, algo acontecia nos bastidores que mudaria o rumo dos acontecimentos. E talvez trouxesse ainda mais surpresas do que todos imaginavam. Dias depois, histórias começaram a circular nas redes sociais sobre pessoas que, inspiradas pelo relato, decidiram fazer pequenos gestos de bondade sem esperar reconhecimento. E curiosamente, ninguém discutia sobre política nessas postagens. Era como se naquele momento a mensagem tivesse conseguido furar o ruído e alcançar o que realmente importa: o coração das pessoas. Padre Marcelo, por sua vez, seguiu sua rotina. Não buscou entrevistas para falar do episódio. Não deu mais detalhes sobre a data ou o local. Ele sabia que às vezes a força de uma história está justamente no espaço que ela deixa para que cada um imagine, reflita e se inspire. Ainda assim, a cena daquele homem ajudando pessoas sem ser notado continuava viva em sua memória. E agora, também na memória de centenas de fiéis que estiveram presentes naquela missa. Talvez seja isso que tenha feito aquele momento se tornar tão poderoso. Não foi um discurso planejado, não foi uma fala escrita para emocionar. Foi a lembrança sincera de um gesto silencioso que, por si só, já carregava toda a mensagem necessária. E assim, a missa terminou, mas a reflexão ficou. Um lembrete discreto, porém profundo, de que o mundo não muda apenas com grandes ações visíveis, mas também com gestos pequenos, feitos por quem não espera nada em troca. Porque no fim das contas, é nesse tipo de atitude que se encontra o verdadeiro poder. Se essa história te tocou, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. Sua participação é muito importante para que possamos continuar trazendo histórias como essa.